O objetivo desse vídeo é mostrar um pouco dos motivos para que as pessoas não comprem um apartamento na Direcional ou na Riva Incorporadora, que são do mesmo grupo. Eu falo de um apartamento entregue em São Paulo, que é o condomínio Triunfo Ipiranga, que foi entregue no mês de junho de 2025 e já apontou diversos problemas entre os moradores e está sendo praticamente indiscutível com a construtora uma possibilidade de aceitar tantos problemas que os moradores encontraram até o momento. Eu vou mostrar algumas fotos para que vocês consigam identificar como a Direcional prestou um serviço péssimo de construção para os moradores. Aqui são algumas fotos dos condomínios, da entrega dos condomínios. Primeiro era um apartamento com uma sacada. A sacada no decorado ela foi inclusive vendida e foi falado pelos moradores, pelos vendedores, de que seria possível fazer o fechamento da sacada, integrar a sacada com a sala. No entanto, essa sacada ela não atende algumas normas dos bombeiros e teve que ser, e foi necessário para que os moradores consigam fechar essa sacada, é necessário que a gente faça uma parede de drywall na frente da sacada, assim como mostra aqui na foto ao lado. Ou seja, foi vendido uma possibilidade de fechamento de sacada, integração da varanda. No entanto, você precisa acabar perdendo metade da vista para que isso seja possível. Aqui vão algumas outras fotos dos problemas identificados. Então, os moradores identificaram aqui vazamento nas janelas, vários vasos sanitários de algumas das unidades foram colocados totalmente em lugares equivocados. Então, vejam aqui que a distância do vaso para dentro do box era muito pequena. Isso foi identificado em todos os andares. Lembrem que aqui a gente está falando de um condomínio de 2 torres, e as 2 torres, praticamente 4 apartamentos de cada andar tinha esse problema, então todos os moradores tiveram que apontar isso nas vistorias, e inclusive a construtora se recusou a arrumar muitos deles, falando que isso era normal. Então muitos tiveram que fazer por conta própria, outros tiveram que brigar para que a construtora fizesse a mudança da bacia. Aqui a gente tem acabamentos péssimos que a construtora entregou. Então aqui veja o acabamento entregue na sacada. Aqui mais um pouquinho do acabamento entregue pela construtora. Aqui veja dentro das portas, na lateral das portas, as massas, os batentes todos desnivelados. Vejam aqui na entrega nas vistorias, apartamentos que as fechaduras estavam arrancadas, destruídas. Aqui um ponto importante, o condomínio ele foi entregue e em menos de 3 meses já houveram diversos rompimentos nos canos das bombas que abastecem ambos os prédios, as torres. Aqui foi a primeira vez que isso aconteceu. Então vejam que com o estouro da bomba, que a bomba fica no último andar dos prédios, a água começou a descer, vazando por todo o condomínio, enchendo todas as escadas, toda a parte interna da escadaria foi afetada e a água foi descendo por todos os andares. Vários moradores tiveram seus apartamentos inundados, mas aqui não é o pior, tá, gente? Eu vou mostrar um pouquinho mais do que aconteceu. Vejam aqui o vídeo. Água descendo por todos os andares. Aqui mais um pouquinho dos estragos que isso acabou afetando em alguns dos apartamentos. Então, algumas infiltrações, as paredes ali acabaram sendo estragadas. Aqui mais um pouquinho de acabamentos muito mal feitos pela construtora. Placas, né? Os lugares comuns eles tinham placas de identificação. Então, algumas placas entregues até com erros de português, problemas de impressão. Vejam aqui que a frase para na metade, erro de português, assim, péssimo. Aqui mais um pouco de acabamento, aqui acabamento entre as guarnições, aqui as paredes. Vejam tudo para fora, esfumas para fora.
Aqui mais um pouco dos estragos do rompimento das bombas que aconteceu aqui nos batentes das portas. Aqui vejam, gente, isso foi uma das coisas mais comuns, tá? Acabamento da construtora péssimo, 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 assim. É lamentável a quantidade de coisas que a gente viu de errado nesse condomínio. Então vejam aqui, praticamente tomadas reenquadradas, com buracos. Aqui veja portas todas soltas da parede, massa corrida saindo para fora, batentes, em menos de 3 meses, os batentes estão todos, de praticamente todos os apartamentos estão soltando. Vejam aqui, na parte de fora da sacada, tinha uma soleirinha de granito. Vejam que acabou a soleira, eles colocaram metade da soleira de uma cor, metade da outra. Então, assim, gente, triste de se ver. Mais aqui um pouquinho em relação ao desnivelamento de parede. Vejam aqui como tortas são as paredes, praticamente todos os apartamentos com paredes muito tortas. Aqui mesma coisa, corrimão aqui da área comum, totalmente torto, mal feito. Aqui vejam, gente, esse acabamento de uma porta de um banheiro de uma área comum. Olha a qualidade do acabamento entregue pela construtora. Vejam, isso até parece que foi feito por uma criança. Praticamente a porta toda detonada. Isso foi entregue pela construtora. Aqui mais um pouquinho dos vazamentos. Vejam que alguns condôminos foram encontrando problemas ao abrir os shafts dos banheiros. Os shafts comuns, muitos identificavam problemas, rachaduras. Vejam aqui o vídeo. Vejam que aqui tem, vai ver aqui o vazamento dentro dos banheiros. Água descendo, muitos apartamentos com água, com furos, com canos estourados. Tá sendo, assim, muito recorrente esse tipo de problema no condomínio. Aqui, um pouquinho da parte da fiação elétrica. Então, identificamos que alguns moradores foram verificar a fiação toda cheia de remenda, mal isolada. E aqui, por fim, eu quis trazer um pouco do último rompimento de tubulação que teve no condomínio, só lembrando aqui que são 2 torres, em menos de 3 meses já houveram cerca de 4 ou 5 rompimentos de tubulação. Ambas torres, a torre A e torre B, tiveram esse rompimento de tubulação. E aqui eu vou mostrar o último rompimento acontecido agora, no finalzinho do mês de agosto, que fez com que vários apartamentos fossem alagados. Vejam aqui o que a qualidade dos produtos que a construtora fez, a tubulação do prédio. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de como ficou o apartamento. Vejam aqui do lado, tá vendo esse monte de remendo aqui? Isso é o tipo de manutenção que a construtora entrega pra gente. Isso daqui é o que aconteceu no condomínio. Olha isso, cara. Então, gente, em decorrência desse rompimento, vários dos andares foram danificados. E aqui está um pouquinho dos estragos, né? Então, a gente teve aqui na primeira foto pessoas que tiveram a sua casa inundada, teve muitas pessoas que perderam o vinílico, né? Então, veja aqui na primeira foto a casa da pessoa cheia de água, ela perdeu todo o vinílico. Aqui a segunda foto a gente vê infiltração no teto de algumas pessoas. Algumas pessoas perderam os tetos de gesso que tinham feito. Aqui na última foto também tem uma parte que dá para vocês verem aqui a água descendo das lâmpadas. Isso foram alguns dos estragos que aconteceu com esses rompimentos de tubulação. Então, tudo isso em menos de 3 meses de entrega de chaves. Para quem quiser um pouco mais de detalhe de quanto está sendo caótico ter comprado o empreendimento com a direcional Riva,
Tem um vídeo que eu passo muito mais detalhes sobre tudo isso que está acontecendo. Eu vou deixar o link aqui, mas o que eu puder, se eu puder, e nós aqui em nome do condomínio, se a gente puder dar uma orientação para todo mundo que pensa em comprar um apartamento com arrivo e com a direcional, gente, pensem muito bem. Nós aqui não recomendamos, a gente está tendo muitos problemas, a direcional ela não está dando suporte para gente, o aplicativo da empresa não funciona, você tenta falar com os engenheiros, eles fazem um monte de coisa errada, eles não nos atendem, eles atrasam, a gente não consegue marcar revistoria, a gente não consegue marcar vistoria, o apartamento está atrasado, o condomínio está atrasado, nem todos os apartamentos foram entregues, então assim. Conclusão, gente, fujam da direcional. Assim, tá sendo triste de ver a qualidade das coisas que foram entregues comparado com o preço do condomínio. É isso, gente. Qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Um abraço.